Como todos já sabem, eu me chamo Luciana Serfati de Holanda, residente do 4º ano de Cardiologia do Hospital de Clínicas. A aula de hoje é sobre manejo do perioperatório de cirurgia cardíaca. É uma aula muito densa, tá? Que eu tentei resumir ao máximo, mas devido à complexidade do assunto, realmente foi o máximo que eu consegui reduzir, tá? Eu tentei fazer uma aula baseado assim, no que eu mais tive dúvida na hora, logo que eu comecei a tirar plantão em UCA e manejar pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Então, eu tentei colocar aqui os principais pontos, o que na prática clínica eu acredito que é o que mais vocês vão ter também dúvida na hora de manejar esse paciente que é muito complexo. A literatura que foi vista foi o protocolo do Dante, tá? de manejo de pós-operatório de cirurgia cardíaca, o livro da AMIB, a respeito desse mesmo tema, e o protocolo do INCO, tá? Vamos lá. Não está passando. Tá. Lembrando que essa minha apresentação não apresenta conflito de interesses, tá? E assim, primeiro, considerações fisiopatológicas da cirurgia cardíaca. Lembrar que ela é um procedimento de grande porte, portanto, a agressão cirúrgica é considerável. Com isso, procedimento por ela ser um procedimento complexo e também o paciente ser submetido à circulação extracorpórea, causa uma grande reação inflamatória sistêmica, levando o paciente a distúrbios hemodinâmicos. A SEC, ela é o quê? Nada mais é do que um circuito extracorpóreo que fornece o fluxo sanguíneo para o corpo, enquanto o coração e o pulmão não estão funcionando. Então, esse sangue venoso, ele é drenado do átrio direito ou das veias cavas para um reservatório de cardiotomia. A partir daí, esse sangue passa por um oxigenador e é conectado ao mecanismo de aquecer e esfriar. Através de, então, ele passa por um filtro e retorna ao sistema arterial impulsionado por uma bomba rolete ou centrífuga. Existem também linhas de aspiração que retornam o sangue ao reservatório de cardiotomia e que um perfusionista pode acrescentar certas medicações. Possui um blender que regula o fluxo de oxigênio e gás carbônico para o oxigenador. E um aspirador adicional que frequentemente é utilizado para a realização da drenagem do sangue das câmaras cardíacas esquerdas, proveniente do retorno venoso do coração e pulmão. Então, aqui é uma figura que evidencia todo esse sistema. E isso é importante, porque a gente tem que entender que, ao receber um paciente na nossa unidade coronariana de pós-operatório, entender o que aconteceu com ele durante a cirurgia é de suma importância, porque a agressão ela vai começar desde o intraoperatório, certo? Então, a gente tem que entender qual é o mecanismo fisiopatológico de tudo isso. Então, na figura a gente vê que na letra A evidencia as linhas venosas em que está saindo o sangue venoso, tanto das cavas quanto do átrio direito. Esse sangue vai passar pelo reservatório de cardiotomia, que é o B, representado pela letra B. A partir daí, o sangue vai passar por essa bomba rolete. Essa bomba rolete vai para o oxigenador, que é representado pela letra D, e vai ter o sangue vai ser então oxigenado, vai ser aquecido e esfriado, tá? E oxigenado, certo? A partir daí vai para um filtro, que é representado pelo E, e daí volta para o sistema pelas linhas arteriais. A cânula arterial ela é introduzida na aorta ascendente, mas ela pode ser também em artérias periféricas, como femoral ou axilar, quando a canulação da aorta for impossível de ser realizada,
tá? Ou por calcificação, ou aterosclerose importante, ou considerado alto risco de embolização de debris, levando o paciente a um AVC. Então, assim, iniciando a SEC, lá na hora, né, o paciente ele vai estar heparinizado com uma dose de 3 a 5 miligramas por quilo de dose inicial e sempre monitorizado pelo TCA. O TCA ele deve ser mantido durante a SEC acima de 480 segundos. Isso para minimizar a ativação do sistema de coagulação, formação de fibrina, que ocorre pelo próprio circuito. Então, quando a circulação é iniciada, um fluxo ele ocorre de forma contínua, não pulsátil. Por que isso? Porque quanto mais contínuo for o fluxo, menos ocorre a chance de formação de debris, tá? E formação de fibrina e coagulação do sistema. Então, vai ocorrer uma hemodiluição normovolêmica durante a SEC, com uma queda de hematócrito de 30% a 50%, dependendo do volume sanguíneo. A PAN desse paciente deve ser mantida em torno de 55 a 65, sempre ajustando o fluxo da máquina, sempre ajustando essa PAN pelo fluxo da máquina ou por vasopressores, tá? A gente tem que ter preocupação com a perfusão cerebral durante a SEC. Devemos manter uma boa PAN nesses pacientes e lembrando que o cérebro ele tem um mecanismo autorregulador próprio. PANs até 40 milímetros de mercúrio, o cérebro, o corpo, ele entende que deve direcionar o fluxo sanguíneo para os órgãos alvos, e o cérebro é um deles. No entanto, alguns pacientes, como diabéticos e hipertensos, têm esse mecanismo autorregulatório cerebral prejudicado. Então, nós temos que sempre manter essa PAN elevada, nesse nível, uma PAN ideal. Atentar para a função renal também desse paciente, o que também é beneficiada por uma PAN mais elevada durante o ato operatório. E, no caso, assim, durante a SEC, o paciente é mantido com cerca de 80 milímetros de mercúrio e visar o menor tempo de SEC possível, tá? Especialmente em pacientes com uma creatinina inicial em torno de 1,5, tá? E diabéticos e hipertensos também. Quanto menor o tempo o paciente for colocado em SEC, melhor. Além do tempo de anóxia também. Certo? Quanto à questão da proteção miocárdica, vários mecanismos são feitos para melhor proteção. O pinçamento intermitente de aorta, tá? Também é uma modalidade. No caso, para parar a anóxia, a cardioplegia, tá? Que é a modalidade mais utilizada durante as cirurgias, que ocorre a interrupção da atividade eletromecânica do coração para evitar efeitos deletérios do músculo cardíaco. Isso vai acabar reduzindo o metabolismo celular miocárdico. Pode ser feito por hipotermia ou através da parte química com cloreto de potássio. Ao finalizar a SEC, o paciente é aquecido, retornado à normotermia. Se necessário, realizado estímulos elétricos no coração com marca-passo externo. O coração vai ser cheio com volume por restrição do retorno venoso enquanto diminui o fluxo da máquina. Resistência, no caso assim, se o paciente termina a SEC, finaliza a SEC com uma resistência vascular periférica baixa, pode ser necessário incluir vasopressor. No caso de uma função ventricular ruim, a olho nu, pode ser necessário inotrópico. Mas sempre o ideal é avaliar essa introdução de vasopressor ou inotrópico a partir não só da inspeção visual do coração, mas monitorizados por ecocardiografia transesofágica, Swan-Ganz, sempre baseado nesse tipo de monitorização. Deve-se fazer protamina para reversão da heparina e o TCA deve retornar aos valores da faixa inicial à cirurgia.
atentar sobre os efeitos da SEC. O que a SEC vai causar para esse meu paciente que chegou na minha unidade coronariana? A SEC, ela causa reação inflamatória sistêmica, com ativação do sistema complemento, liberação de citocinas inflamatórias, leucócitos, expressão de moléculas de adesão, além da produção de substâncias como radicais livres de oxigênio. A reação inflamatória vai produzir alteração da permeabilidade vascular, com sequestro de fluidos para o terceiro espaço e tendência a uma vasodilatação arterial. Isso é de suma importância, porque vai até explicar o mecanismo de vasoplegia, que depois a gente vai falar um pouco mais como uma das causas de hipotensão no pós-operatório. Na dependência da intensidade dessa reação, teremos a instalação de um estado de choque distributivo, tá? Cujo componente preponderante, como eu já falei, é a vasoplegia. Só que atentar que o pico da vasoplegia, o pico desse mecanismo é de 6 horas de pós-operatório. A reversão, ela vai iniciar por volta de 12 horas. Outra causa para esse choque, outra causa para a hipotensão, e a mais pensada como diagnóstico diferencial é a sepse. Depois nós vamos falar sobre isso. Atentar também na hipovolemia estabelecida, que a hipovolemia estabelecida terá como fatores determinantes a alteração da permeabilidade do tônus vascular. Esse estado hipovolêmico é produzido por um componente secundário, tá? E também por perda do fluido intravascular para o interstício. Então, existe um componente verdadeiro pela perda de fluido e um componente relativo, que está ligado à vasodilatação e perda desse conteúdo para o terceiro espaço. No caso do fenômeno do miocárdio atordoado, é muito comum, porque durante a SEC, a circulação coronariana vai permanecer zero, né? Então, ou muito próximo de zero, com o estabelecimento de isquemia miocárdica durante esse período. É importante lembrar que o processo inflamatório desencadeado para a SEC vai ser associado a um estado de hipoperfusão coronariana, o que vai gerar alteração de contratilidade com disfunção sistólica e também alteração do relaxamento com disfunção diastólica do cardiomiócitos, com tendência também a arritmias por conta desse processo inflamatório. A consequência clínica para isso, nas fases precoces de pós-operatório, são as seguintes: disfunção ventricular esquerda, disfunção ventricular direita ou biventricular, facilitando com isso o mecanismo de reentrada e arritmias, seja ela supraventricular ou ventricular, que são as principais. Em determinadas situações, a disfunção inicialmente temporária pode constituir um comprometimento permanente da função miocárdica por um intenso grau de mionecrose. Por isso, a necessidade do menor tempo de SEC possível. Além disso, é importante atentar para o fenômeno de washout. O que é isso? O paciente ele é submetido à hipoperfusão sistêmica por conta da SEC. Com isso, o paciente vai entrar em um período de anaerobiose. Vai formar radicais livres, vai formar ácido lático, né? E com isso entrar em um estado de acidose. Quando, então, o fluxo sanguíneo é retornado, vai fazer um fenômeno de lavagem. Então, ele vai sair lavando e distribuindo esse ácido para todo o resto do sistema. Além disso, existe alteração na coagulação do paciente, induzida pela própria SEC. A agressão cirúrgica e a SEC vai ocasionar quais alterações? Entre elas, a ativação da fibrinólise, consumo do fator 12, além disso, um consumo de cerca de 30% a 50% das plaquetas, simplesmente pelo contato do sangue nos circuitos. Além disso, muito importante atentar para a alteração funcional plaquetária, particularmente a agregação plaquetária. Por que isso? Muitas vezes nós vemos pacientes com necessidades de transfusão plaquetária com níveis de plaquetas bons.
acima de 50 mil, 80 mil, até mesmo pacientes com 70 mil de plaquetas sangrando, e nós vamos dar plaqueta para eles. Porque a gente tem que lembrar que o paciente tem alteração funcional plaquetária também. Além disso, a persistência da ação de heparina, sempre importante pensar nas primeiras 4 horas, com a inativação parcial de seu efeito no final do procedimento cirúrgico e saído da SEC. Então, deve-se levar em conta que as certas comorbidades do paciente, né? Doenças não, se o paciente tem doenças cardíacas ou não cardíacas. Então, tá, agora a gente já falou a respeito da cirurgia em si, o que é o mecanismo fisiopatológico. Então, vamos entrar agora na parte sobre avaliação do risco cirúrgico e considerações no pós-operatório, tá? A gente sempre tem que levar em conta no pré-operatório do paciente. A cirurgia, ela começa desde o pré-operatório, desde o momento em que eu vou indicar, eu como clínico, essa cirurgia. Então, eu devo levar em conta as comorbidades, as doenças não cardíacas e cardíacas, quais o uso de medicamentos, o tipo de cirurgia que o paciente vai ser submetido e qual o risco dele no pós-operatório. Então, assim, a anamnese é de suma importância, né? Saber as medicações que ele faz uso, se o paciente faz uso de antiagregante plaquetário, hipoglicemiantes orais ou não, qual o antecedente desse paciente, ele é tabagista, DPOC, diabético, já teve evento coronariano prévio, doença arterial periférica, tem úlcera péptica, infecção ativa, enfim, a idade, disfunção renal, exame físico de suma importância, tá? Ver se o paciente tem qual é a avaliação da ausculta cardíaca dele, se o paciente tem tendência já à congestão ou não, compensar o paciente clinicamente antes, quando possível, né, de ser submetido à cirurgia. Cárie dentária, por conta da presença da cirurgia valvar, muito importante a avaliação com a equipe da odonto, né? Exames complementares prévios, como hemograma, coagulograma, bioquímica, sorologia do paciente para HIV, hepatite, raio-x de tórax, eletro, eco e CAT, conforme indicações específicas. Então, pacientes acima de 65 anos ou com doença aterosclerótica difusa, sempre solicitar Doppler de carótidas e ultrassom abdominal. Acima de 40 anos, normalmente os pacientes fazem CAT prévio. No caso de uma cirurgia valvar, que fazem como preparo. Então, quais são os preditores de mortalidade do meu paciente? Quando eu olho o paciente e vejo essa cirurgia tem maior risco do paciente morrer nesse pós-operatório. Cirurgias combinadas, como, por exemplo, cirurgia valvar com revascularização do miocárdio, reoperação, paciente com disfunção ventricular, com fração de ejeção abaixo de 35%, acima de 75 anos, cirurgia de emergência como CIV, né, pós-IAM, choque cardiogênico, RCP em curso, sexo feminino, lesão de tronco de coronária esquerda, ICC agudizado com BNP elevado, outras comorbidades como DPOC, diabetes, AVC prévio, insuficiência renal ou paciente em hemodiálise também, uso pré-operatório de balão intraórtico, tudo isso são fatores que predispõem à mortalidade. Então, aqui ele fala de sempre a necessidade de colocar o paciente nos scores de risco de cirurgia cardíaca, que é o EUROSCOR e o STS-SCOR, certo? E fala aqui um pouco do EUROSCOR, que leva em consideração idade, sexo, se tem doença pulmonar crônica, arteropatia extracardíaca, disfunção neurológica, creatinina, se tem endocardite ativa ou não, né? Fatores relacionados ao coração, se o paciente tem angina instável em curso, disfunção de VE, infarto recente, hipertensão pulmonar, se a cirurgia é de emergência ou não, tá? Se vai ser feita outra cirurgia além da revasc do miocárdio, se cirurgia de aorta torácica ou uma CIV pós-infarto. Pacientes com score acima de 6 ou igual a 6, considerado alto risco.
sempre também considerar quais as medicações que esse paciente fazia no pré-operatório, tá? Tanto para eu manejar o pré-operatório desse paciente, indicar eu como clínico, como até mesmo eu como intensivista ao receber o paciente. Porque, por exemplo, pacientes em uso de antianginosos, ele deve ser mantido na manhã da cirurgia para evitar angina no ato anestésico. Antihipertensivos devem também ser mantidos no manhã da cirurgia, mas eu devo tentar em evitar IECA e BRA 24 horas antes da cirurgia, pensar em suspender, a não ser se o paciente for hipertenso estágio 3 ou ICC com fração de ejeção reduzida. A gente vai falar depois, vai demonstrar que o IECA, nas 24 horas antes, ele aumenta a chance do paciente fazer hipotensão por vasoplegia. Beta-bloqueador mostrou reduzir a taxa de mortalidade cirúrgica em revascularização do miocárdio. Digoxina deve ser mantido também, diurético mantido, varfarina suspende 5 dias antes, né, e avaliar INR. Heparina de baixo peso, suspender 12 horas antes, e a não fracionada pode ser continuada até o momento da cirurgia. Alguns falam 2 horas antes, suspender. AS suspender 7 dias antes, clopidogrel suspender 5 dias antes, tá? Em alguns serviços, faz a cirurgia com AS mesmo, tá? Inibidor 2B3A suspende 4 dias antes, então, trombolíticos como ou a Biximab suspender 12 a 24 horas antes. Certo. Antidiabéticos orais suspenso no dia da cirurgia, insulina fazer na manhã da cirurgia, mas a metade da dose. E a antibiótico profilaxia? Geralmente, a gente mantém uma cefalosporina de segunda geração, no caso, uma cefuroxima de 750 miligramas com água destilada de 8 em 8 horas no ato da cirurgia e deixa de 8 em 8 horas até 3 dias após. Porém, no caso dessa antibiótico profilaxia, no caso de eu suspeitar do paciente ser colonizado por Staphylococcus aureus resistente à meticilina, e quando é que eu suspeito disso? Paciente que tem um SUAB positivo para isso, nasal, ou que tem hospitalização recente nos últimos 90 dias, ou faz hemodiálise, ou é morador de instituição de longa permanência, sempre eu associo como profilaxia a cefuroxima à vancomicina. Antigamente, no HC, as cirurgias demoravam muito para acontecer. E muitas vezes os pacientes eles ficavam cerca de 60 dias, 90 dias dentro do hospital. Então, assim, muitos pacientes acabavam tendo a indicação de fazer vancomicina como profilaxia. O guideline de perioperatório de cirurgia cardíaca que saiu no JAMA, ele mostra como classe 1A de recomendação com intranasal, tá? A descolonização a partir daí, com mupirocina, certo? Também nível de evidência, no caso, recomendação 1A, administração de cefalosporina, né, como eu já falei, durante o ato operatório. Fala-se em 2B, nível de evidência C, o uso de banho de clorexidine na pele antes da cirurgia, no caso, se for pela manhã, no banho da manhã. Os estudos, saiu um estudo no JAMA em 2014 que demonstrou o seguinte, que dos 5.000 pacientes estudados, a maioria das infecções no pós-operatório, primeiro lugar, pneumonia, segundo lugar, corrente sanguíneo, terceiro lugar, diarreia por Clostridium difficile por conta do uso de antibióticos, e, por último, infecções de pele. Foi, então, considerado como nível de evidência 1A a seguinte rotina para mupirocina intranasal. Os serviços em que não dispõem de SUAB nasal como rotina
para ver se tem esse estafilococo, deve-se fazer para todo mundo. Nos serviços que tenha, vai ser baseado no SWAB. No caso do HC, é rotina se fazer. Então, faz SWAB nasal, SWAB axilar, tá? E em virilha também. Então, cobrar essa, pelo menos assim, quando cobrar essa, a solicitação desse SWAB é de extrema importância. Tá. E vamos agora para a admissão em UTI, tá? Você está lá na UCA, o paciente vai chegar para você. Eu tenho que sempre pensar que o sucesso da minha cirurgia vai depender do pré, do intra e do pós-operatório. E que a admissão na UTI ela é multidisciplinar, relacionado com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapia, cirurgião, anestesista, psicólogo, tá? Assistente social. Eu, como plantonista, devo me preocupar dos seguintes itens, e isso tem que estar na minha evolução de admissão. Qual foi o tipo de cirurgia, se foi uma revasc completa ou não, mamária para DA, safena para o quê, entendeu? Então, eu tenho que descrever qual foi o tipo de cirurgia. Se possível, sempre colocar o cirurgião responsável pela cirurgia. O balanço hídrico cirúrgico, sempre, gente, se quem vai levar esse paciente para você na UCA é o anestesista, junto com o cirurgião, tá? Você tem que interrogar para o anestesista, senão o anestesista não vai colocar, nem todos colocam naquela folha de anestesia tudo que você precisa saber. Então, eu tenho que saber o que perguntar. Por exemplo, o balanço hídrico cirúrgico. Isso é de extrema importância, normalmente eles colocam, tá? Mas, raramente eles colocam o balanço sanguíneo, que depois eu vou falar para vocês o que significa cada um desses termos. E eu devo perguntar ao balanço sanguíneo quanto que esse paciente perdeu de sangue durante a cirurgia. Por que isso? Porque eu vou depender disso para no meu pós-operatório eu saber como deixar o meu paciente, o balanço hídrico do meu paciente no meu POI e no primeiro PO. Então, a indicação pelo protocolo do Dante é de no POI eu manter um balanço hídrico do paciente 20% da volemia. E o que é a volemia? Volemia é o somatório do balanço hídrico com o balanço sanguíneo, tá? E no primeiro PO, geralmente o paciente mantém um balanço hídrico entre menos 300 a mais 500, certo? É um balanço levemente negativo a neutro, porque a gente tem que levar em consideração que mais 500 positivo acaba sendo neutro, levando em consideração as perdas insensíveis do paciente. Tá. O débito urinário cirúrgico é de extrema importância. Eu espero que o meu paciente urine durante a cirurgia cerca de 0,5 ml por quilo-hora. O tempo de SEC do paciente, até 100 minutos, é considerado bom. Mais que isso, pelo protocolo do Dante, é considerado um tempo de SEC prolongado. Já no protocolo da AMIB, acima de 150 minutos, eles consideram como um tempo de SEC prolongada. Além disso, o tempo de anóxia, certo? Que o tempo de anóxia, ele tem que ser de 20 a 30 minutos a menos que o tempo de SEC. É o que eu espero. Mais que isso, vou piorar toda a condição clínica no pós-operatório do meu paciente, como nós já explicamos no início. Devo colocar quais as comorbidades do paciente, certo? E os resultados dos últimos exames no centro cirúrgico. Quais são os importantes? O TCA do paciente. Eu tenho que perguntar para o anestesista qual foi o TCA inicial desse paciente da cirurgia. Qual foi o TCA final? Ele tem que me entregar o paciente com TCA final igual ao inicial, certo? Ou se não me entregar, eu tenho que saber, porque isso vai me dizer que provavelmente eu vou ter que complementar com protamina durante o meu manejo no pós-operatório, caso o paciente evolua com sangramento. O HB do paciente durante o centro cirúrgico, pré-operatório e pós, né, após o término da cirurgia, hematócrito também, a gasometria arterial, os leucócitos e os eletrólitos.
atentar que o potássio do paciente em pós-operatório não é o mesmo no paciente normal. O potássio, o normal, entre 3,5 e 5,5, a gente sabe. Mas no pós-operatório, eu geralmente almejo um potássio acima de 4, entre 4 e 5,5, por conta de riscos de evitar ataque a arritmias no POI. A ventilação também é de extrema importância avaliar qual a função ventricular do paciente prévia à cirurgia, porque após a cirurgia eu vou ter que solicitar um novo eco e devo comparar. Intercorrências no intraoperatório se houve e os possíveis outros achados cirúrgicos importantes. Também é importante saber quanto de sangue o paciente fez, quantas bolsas foi transfundida, se transfundiu plasma ou não. Isso eu devo perguntar para o... Geralmente eles colocam isso na ficha de anestesia, mas eu devo interrogar. Quanto de soro foi feito no paciente? Aqui é um modelo de admissão do INCOL, tá? A ficha de admissão do pós-operatório imediato, em que ele resume tudo isso que eu já falei para vocês. Existem alguns termos que é importante a gente ter em mente, se familiarizar ao manejar o paciente. Por exemplo, tempo de perfusão, tempo de SEC, que eu já falei para vocês, o ideal de cada um, tá? Tempo de anóxia é um tempo em que a aorta vai ficar clampeada, também já disse qual é o normal. Tempo de coagulação à beira-leito, né? Até 130 segundos, certo? Então, quando esse A inicial é alargado, algumas vezes eles já fazem protamina, tá? Então, quando eu devo saber o tempo de coagulação inicial e final. O balanço sanguíneo, como eu já disse, o balanço sanguíneo ele é a perda sanguínea durante a cirurgia e raramente o anestesista vai te dar essa informação na ficha. E eu devo perguntar para ele. O balanço hídrico do paciente, certo? É importante, que vai ser o volume ganhado, tá? Ou perdido durante a cirurgia, mas eu não conto com sangue. O balanço, quando eu conto com sangue, é balanço sanguíneo. O balanço hídrico é quanto eu infundi de volume, cristalóides para o paciente, menos o débito urinário do paciente, tá? E a volemia. A volemia do paciente é um balanço acumulado, que já vai ser a somatória do balanço hídrico com o balanço sanguíneo. No caso dos controles dos sinais vitais, a cada hora, enquanto o paciente está entubado ou com instabilidade hemodinâmica, os sinais vitais eles são medidos por hora. Depois que o paciente é estubado e já tem uma estabilização hemodinâmica melhor, estou conseguindo regredir droga vasoativa, pode-se deixar a cada 2 horas. Eu devo ter cuidado sempre com o débito do dreno mediastinal. A ordenha do dreno tem que ser feita a cada 1 hora, tá? E eu sempre ficar avaliando o dreno pleural. Como eu avalio o dreno pleural? O débito desse dreno e se ele está oscilante. É muito importante eu avaliar a oscilação do dreno pleural. Caso contrário, ele pode estar entupido e a gente tem que ir lá e manejar. A ordenha do dreno mediastinal, no HC, ele é feito pela equipe de enfermagem. A maioria dos serviços é feito pela equipe da enfermagem, mas é de bom grado, é bom o médico sempre ir lá e também no caso de interrupção súbita do débito do dreno, ordenhar, ver, conferir, tá? Então, é importante o médico também saber fazer essa ordenha. Aqui na tabela é uma rotina de exames laboratoriais, tá? O que eu tenho que pedir? No POI, paciente que chega para mim no POI, eu devo sempre pedir gasometria arterial e venosa, glicemia, ureia creatinina, sódio, potássio, magnésio, cálcio iônico, os eletrólitos em gerais. O hemograma, tá? Dosagem de plaquetas, fibrinogênios, né? Avaliar, lactato, um eletro e um raio-x. Tudo isso admissional, tá? Os exames que eu devo pedir após 6 horas são quais? A gasometria arterial e venosa, venosa de acesso venoso central, tá? Glicemia também, tá?
sódio, potássio, os eletrólitos em gerais, tá? E o lactato. No primeiro PO aí, né? No primeiro PO, desculpa, eu já peço a cada 12 horas esse exame, né? Peço tudo de novo, tá? E a partir do segundo PO, já é mais os exames de praxe de rotina. Então, essa tabela é boa para nortear o que eu devo pedir em cada situação na hora de receber o paciente. A prescrição no POI, tá? Então, tentar falar um pouquinho aqui. A dieta do paciente, ela deve ser reiniciada 6 horas após a extubação. Começo com líquidos claros, começo com água, né, no caso, líquidos claros, e assim eu vou progredindo. Caso a ventilação do paciente se prolongue, por algum motivo qualquer, eu devo reiniciar a dieta por via nasoenteral. Evitar ao máximo deixar o paciente com muito tempo em dieta zero, por conta de vários outros fatores, e um deles a translocação bacteriana. Mas, lógico, se eu não conseguir extubar porque o paciente está instável hemodinamicamente, estou precisando aumentar a droga, então eu não vou iniciar essa dieta dele, certo? Então, nos pacientes que cursarem com distensão abdominal e débito elevado ou líquido de estase, sem resposta à administração a procinéticos, eu posso instituir também uma dieta parenteral. Mas isso não é o normal, tá? A maioria dos pacientes, a gente consegue extubar esses pacientes em até 6 horas, a gente deve tentar extubar esse paciente em até 6 horas do pós-operatório e 6 horas após iniciar a dieta dele. Hidratação. Eu devo administrar preferencialmente solução cristalóide, tá? Solução fisiológica isotônica ou Ringer, no caso hipotônica. Os derivados de amido, como expansores plasmáticos, eles devem ser evitados, eles são proscritos, porque eles induzem coagulopatia e insuficiência renal. Geralmente, faz um volume de 1 a 1,5 ml por quilo dia nos pacientes. Mas isso daí não é uma receita de bolo. A gente deve avaliar a beira-leito, a gente deve avaliar o paciente por vários outros parâmetros de resposta volêmica. Ultrassom beira-leito, cava, delta PP, paciente tem PAN, então posso fazer delta PP dos pacientes. Então, elevação de membros inferiores, tudo isso, tá? Então, o ideal mesmo é uma monitorização guiada, uma hidratação guiada. A profilaxia de infecções deve ter na minha prescrição do POI. Sedação e analgesia, isso é muito importante. Grande atenção para analgesia. Sempre deixe para o seu paciente morfina de horário ou em bomba de infusão. Tramal de horário. O tramal eles colocam na maioria dos guidelines como de segunda linha, porque eles têm muito efeito colateral. Ele causa muito efeito colateral e o efeito de analgesia dele nem sempre ele é inferior, né, à morfina. No caso de analgésicos de horários, sempre deixar. E no caso do paciente, isso porque o paciente vai sentir muita dor. E muitas vezes esse paciente, com a dor, ele não ventila adequadamente, porque ele faz um mecanismo de proteção. Ele não quer expandir a caixa torácica dele, porque ele não quer respirar porque dói. Então, a minha analgesia ela tem que ser eficaz, ela tem que ser efetiva, para eu não prejudicar a parte até mesmo da ventilatória do meu paciente. Caso o paciente acorde agitado, é indicado iniciar Precedex. Um estudo que comparou a dexmedetomidina com o propofol em termos de sedação evidenciou que o Precedex ele foi superior ao propofol no caso de delírio. Em relação à hipotensão, eles foram similares. Em relação à bradicardia, o Precedex foi pior que o propofol. No caso de uso de ketamina, uma classe 2B no guideline, um guideline que saiu em 2017, né, como terapia analgésica adjuvante, e a ketamina, ela é uma boa opção, colocam-se como uma outra opção, tá? No caso dessas sedações
intraoperatório pelo efeito broncodilatador, causar pouca hipotensão, só tem que atentar ao cuidado para a hipertensão intracraniana. Além disso, na minha prescrição de admissão, eu devo ter sempre profilaxia para úlcera gástrica por estresse, com pantoprazol EV, profilaxia de TVP e TEP. Então, assim, no primeiro PO, pode ser, no POI, no caso, pode ser necessário fazer uso de meias de compressão pneumática, quando for contraindicado ainda a profilaxia farmacológica. O protocolo CHEST, ele mostra que o POI com profilaxia mecânica foi possível, né, em situações em que medidas farmacológicas trouxeram maior risco de sangramento. Porém, um estudo publicado no New England, eles falam que foi o estudo Prevent, o Trial Prevent, ele mostra que não tem benefício adicional ao fazer compressão pneumática associada à heparina profilática. Então, não se acrescentou em termos de profilaxia para a TEV. Então, no caso, na verdade, até prejudicou, porque pacientes com meias com compressão pneumática, ele prejudica a deambulação do paciente. Então, na verdade, até houve um prejuízo. Então, eu faço um ou eu faço outro. No caso, o meu POI, o paciente ainda está com dreno, está sangrando muito, aquele dreno ainda está babando, eu ainda não posso iniciar a profilaxia farmacológica, posso fazer compressão pneumática. Mas a partir do momento em que eu conseguir iniciar a profilaxia farmacológica, eu não preciso deixar os dois. Além disso, atentar para o controle glicêmico dos pacientes, com protocolos de insulinização, alvo de glicemia menor que 180 nas primeiras 48 horas de pós-operatório. Lembrar que o paciente em pós-operatório, ele é um paciente com estresse relacionado ao trauma. E dos resultados disso será a hiperglicemia, tá? E ele não precisa ser diabético para isso. Então, quanto às particularidades das prescrições no pós-operatório. No caso dos coronarianos, a nitroglicerina pode ser necessária no caso de pacientes com revasque incompleta, com doença arterial coronariana difusa, para prevenção de espasmo de enxerto arterial e hipertensão arterial. No caso de enxerto arterial radial, para evitar espasmo, porque costuma fazer mais espasmo nesses casos, o uso de bloqueador dos canais de cálcio EV, como o diltiazem, pode ser utilizado, atentar para os casos de fração de ejeção baixa, né, porque é até contraindicado. Em alguns guidelines, ele coloca fazer em dose baixa. O AS, eu devo iniciar o AS do paciente em até 6 e 48 horas do pós-operatório. Esse estudo, ele mostra que pacientes, no caso, paciente, que eu devo iniciar o mais precocemente possível a aspirina, tá? Então, pacientes, no caso, o que eles utilizaram aqui foram pacientes sem alto risco de sangramento. Esse estudo, o paciente não tinha alto risco para sangrar. E eles mostraram que houve mais benefício, no caso, dos pacientes em que eu iniciei precocemente a aspirina. Esse estudo fala algo similar. Então, a preferência dá preferência para o uso de aspirina nas primeiras 6 horas, tá? Se o paciente ainda está entubado, fazer por via sonda nasoentérica. Existe uma preocupação muito grande de preservação do enxerto. E quanto mais tarde eu reiniciar essa aspirina, pior para o paciente, né? Maior risco de trombose de enxerto. Então, assim, em alguns serviços, na maioria, assim, alguns serviços, eles fazem um dia após, certo? No primeiro PO, tá? No caso do HC, eles só fazem quando tira o dreno, tá? Mas isso é, enfim, questionável.
No caso de cirurgia de troca valvar, iniciar a varfarina associada à enoxaparina, 1 miligrama por quilo de 12 em 12 horas. No caso, essa dose anticoagulante até eu obter um INR-alvo do paciente. Eu devo iniciar após eu inicio essa terapia após a retirada de drenos e fios de marca-passo, certo? A maioria dos serviços, isso daí pode acontecer nas 24 horas após o pós-operatório, 48 horas no máximo. Então, é algo rápido. Então, logo se inicia. Algumas situações, o cirurgião, ele pede para você iniciar a varfarina associada à enoxaparina, mesmo com o paciente com dreno. Isso vai depender do que ele viu no intraoperatório e o risco de trombose. Tá. No caso de troca de válvula aórtica, eu devo sempre atentar que esses pacientes que trocaram a válvula aórtica, ele tem risco de fazer BAVT por conta de edema, hemorragia e sutura próxima à zona de condução elétrica, com correção disso com marca-passo epicárdico, tá? Então, assim, atentar que esses pacientes, quais a complicação que eu devo pensar nesse caso de um paciente que teve troca de válvula aórtica, que é o BAVT a mais comum. Além disso, alterações neurológicas com embolização cáustica durante a mobilização cirúrgica de válvulas degeneradas ou em localização supravalvar aórtica, também é outra complicação bem possível. Os cuidados pós-cirúrgicos se devem à tendência em fazer hipertensão e necessidade de realizar controle eficaz da PA para não sangrar, no caso de pacientes com aorta friável, fazer AVE, uma nova dissecção de parede do vaso ou ruptura de falso lúmen, no caso dos pacientes com cirurgia de aorta, que eu manipule a aorta. Eu devo ter preocupação no caso desses pacientes que eu tenho um pós-operatório de manipulação de aorta, preocupação com a alteração neurológica dos pacientes. Eles tendem a fazer AVE por embolia ao manipular a aorta calcificada, além do tempo de anóxia, hiperfusão e parada circulatória total. Então, eu devo sempre manter essa PAN dos pacientes, em torno de 75 milímetros de mercúrio. E devo fazer o controle dessa PA quando está muito alta, acima de 90, com nitroprusiato de sódio, e fazer controle da frequência cardíaca com metoprolol EV, certo? Por conta desses riscos maiores. Atentar, no caso de cirurgia de correção de aneurisma de aorta, dissecção de aorta, sobre a paraplegia, que é uma complicação rara, mas é possível ao manipular uma aorta torácica ou tóraco-abdominal. O tratamento é com drenagem de líquido cefalorraquidiano para diminuir a pressão da medula edemaciada e manter a pressão licórica em torno de 10 milímetros de mercúrio. Eu devo permitir, nesses casos, níveis de PA um pouquinho mais elevada, manter o paciente com cabeceira a 15 graus e não realizar a anticoagulação enquanto o paciente estiver com essa drenagem instalada desse líquido cefalorraquidiano. Aqui ele mostra as complicações, né, como eu já falei, de cirurgia de aorta ascendente, tudo isso já falei. E a recomendação de anticoagulação nos casos de prótese mecânica. O que eu devo atentar no caso de uma cirurgia de correção de prótese? Quando o paciente tem prótese mecânica, eu devo ir atrás do alvo do INR. No caso, é classe 1 de recomendação, o INR entre 2 e 3 em paciente com prótese mecânica aórtica em ritmo sinusal. No caso de INR entre 2,5 e 3,5, em paciente com prótese mecânica aórtica em fibrilação atrial. E o INR entre 2,5 e 3,5 para qualquer prótese mecânica mitral, independente do paciente ter ritmo sinusal ou FA. Devo buscar isso. Agora nós vamos falar um pouquinho
a respeito da ventilação mecânica e o desmame ventilatório. É para continuar? Quando... Oi?